A minha confiança está no santo nome de Jesus. A minha esperança está no poderoso nome de Jesus. A minha confiança está no santo nome de Jesus. A minha esperança está no poderoso nome de Jesus. Escuta isso: venha o que vier, passe o que passar. Venha o que vier, passe o que passar, pois o Senhor comigo está. A tribulação eu vou enfrentar, pois clamando o seu nome a vitória é certa. Erga o seu braço comigo, proclama esse nome santo: Yeshua, 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 nome poderoso. Jesus comigo está, Ele é o Yeshua. Yeshua, Jesus, Yeshua, nome poderoso. Jesus comigo está. Com seus braços bem erguidos agora, proclama mais uma vez comigo, entregando ao Senhor toda a sua confiança, a sua esperança. A minha confiança está no santo nome de Jesus. A minha esperança está no poderoso nome de Jesus. Então proclama: venha o que vier, passe o que passar. Venha o que vier, passe o que passar, pois o Senhor comigo está. A tribulação eu vou enfrentar, pois clamando o seu nome a vitória é certa. Yeshua, Yeshua, santo nome, Yeshua, nome poderoso. Jesus comigo está. Ele é o Yeshua, nome santo e poderoso. Yeshua, Yeshua, nome poderoso. Jesus comigo está. Ele é o Yeshua. Com seus braços erguidos, vá proclamando esse nome poderoso, vá dizendo: Yeshua, Yeshua, Jesus, nome santo, nome poderoso. Yeshua, Yeshua. Vem Jesus, fortalece-nos nessa luta, fortalece-nos, Senhor, nessa carreira, nessa corrida, Senhor. Assim como um atleta precisa estar preparado, fortalecido, Senhor, para a prova, para as provações. Também, Senhor, eu e esses meus irmãos, cada um de nós, necessitamos, Senhor, estar preparados, fortalecidos, Senhor. Ajuda.
Envia-nos o Teu Espírito Santo nessa tarde, para mais uma vez, Senhor, sermos impactados pela Tua palavra. Vem, Espírito Santo. Orialabaciri alabacana maro levantar, suri alabaciri alabacana maro levantar, levantava e alavanava. Siriri alabaciri alabacanda alabaturi alabacanda maro levantar, se levantar e alabando. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente, o nosso coração, fortalece-nos, Espírito Santo, para enfrentarmos tudo aquilo que vier, para enfrentarmos tudo aquilo que o Senhor nos enviar como prova, porque sabemos que Ele só prova quem Ele ama. Por isso, venha o que vier, passe o que passar, eu permanecerei com Deus. Diga: venha o que vier, passe o que passar, eu permanecerei em Deus, porque Deus permanece em mim. Venha o que vier, passe o que passar, pois o Senhor comigo está. A tribulação eu vou enfrentar, pois clamando o Seu nome a vitória é certa. Para encerrar, liga bem alto o seu braço e proclame esse nome santo: Yeshua, Yeshua. Solta sua voz, cante. Yeshua, nome poderoso. Jesus, Jesus está. Mais uma vez, proclame esse nome santo: Yeshua, Yeshua, nome poderoso. Jesus comigo está. E se você tem essa certeza de fé de que Ele está com você, aplauda com toda a força esse Deus poderoso. Pode aplaudir com muita força. Se você tem essa certeza, Deus está comigo e Ele está conosco. Amém. Podemos ir nos sentando. Com essa certeza, Deus não nos abandona. Essa é a certeza que precisa estar latente no meu e no seu coração. Deus não me abandona. Bate no seu peito e diga isso: Deus não me abandona. Vixe, mas com essa certeza que você fez aí, filho, pelo amor de Deus, né? Chacoalhe o bambuzar dentro do seu coração mesmo. Bate aí no coração, fala: Deus está comigo. Ele não me abandona e nunca me abandonará. Isso é uma certeza de fé que a palavra de Deus respalda. Livro de Isaías capítulo 54, versículos 10 e 11, vai dizer: ainda que as montanhas mudem de lugar e que as colinas venham abaixo, o meu amor por ti nunca mudará. Nunca. O amor de Deus, ele é inabalável, e nós ouvimos ao longo de todo esse dia, desde a pregação do Padre Eduardo, lá na manhãzinha, passando pelas duas pregações do Frei Diego, a certeza de que o amor de Deus por nós, ele é inabalável. Nada pode abalar o amor de Deus por mim e por você. Meu irmão, minha irmã, nada, venha o que vier, o que você cantou agora, venha o que vier, passe o que passar, nada vai abalar o amor de Deus por você. Porque o amor incondicional não depende se eu sou bom ou se eu sou mal. É amor. Aliás, se é amor, ele é incondicional. Se por um acaso o sentimento que você tem nutrido no seu coração, ele tem condições para ser dado para alguém, tem que ser questionado esse sentimento, porque o amor não impõe condições. Basta olhar o que Jesus fez por nós na cruz. Ele não impôs condições. Ali estavam algozes e seguidores. Estava a mãe e estava uma prostituta que foi resgatada por esse mesmo amor ali aos pés da cruz. Maria Madalena. Maria Madalena era uma prostituta de quartel.
Madalena, o nome vem de Magdala, uma cidade que está ali pertinho de Cafarnaum, na Terra Santa. Magdala era um quartel romano, e ela era Maria de Magdala. Ela servia os oficiais romanos, era uma prostituta de alto gabarito. Ela servia os altos oficiais romanos, e ela foi resgatada por esse amor incondicional. Ela passou pela prova, a prova de ter sido prostituta. Claro, não estamos aqui para julgar porque aquela mulher acabou sendo levada para aquela situação de pecado. Não cabe a nós, o Frei acabou de pregar isso aqui para nós. Não cabe a nós julgar. Ele falou da missa, né? A pessoa não vai na missa, aí você fica olhando, nossa, não foi na missa, está perdido, já vai queimar no fogo do inferno. Não cabe a mim e a você julgar o que levou aquela mulher a ser uma prostituta. Mas nós temos que olhar o olhar de Jesus sobre ela. Ela passou por uma prova. Imagino que não deva ter sido fácil a vida daquela mulher, mas o amor de Deus a resgatou, esse amor incondicional. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos colocados à prova constantemente, dia após dia. Por isso nós cantamos isso: venha o que vier, passe o que passar, eu vou permanecer em Deus, porque Deus permanece comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20, é a promessa de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele não nos abandona, não nos abandonou e não nos abandonará. Por isso, a primeira coisa que eu quero que fique clara no seu coração hoje, diante dessa pregação, que o Senhor me dá a graça e a honra de fazer hoje aqui no programa Louvemos o Senhor, é essa certeza: em meio à prova, Deus permanece com você. Quem aqui está passando por alguma prova, levanta o braço e diga eu. Agora, só quem estava dormindo. Quem estava dormindo está passando por alguma prova do sono, a prova de conseguir fazer com que a cabeça fique parada em cima do pescoço, sem cair agora. A maior prova nesse horário da tarde, né? Ou a hora que a cabeça da gente fica com peso, parece estar com 10 toneladas, né? A cabeça joga para cá, joga para lá, para frente, para trás. Uma prova duríssima, mas Deus está com você nessa prova também, para você permanecer acordado nessa tarde. Mas, falando sério, quem está passando por uma prova dura de enfermidade? Quem tá, aqui, ó, ela levantou, está certo, tem que levantar a mão mesmo, dizer Jesus, eu, ó. Porque não sou eu que estou perguntando para você, é Jesus. Quem está passando por provas, né, na realidade econômica, na sua família, quem sabe ficou desempregado, tantas situações. Mas na prova, Deus está conosco, porque a palavra é muito clara, ela diz: Deus só prova aqueles que Ele ama. Se Deus está provando você, é porque Ele está te amando como nunca. Olha para quem está do seu lado e diga assim: na sua provação, o amor de Deus se manifesta de forma explícita. Se tem um momento em que o amor de Deus se manifesta a nós de forma explícita, é quando nós estamos em meio à provação. Vou dizer de um camarada que foi provado na Bíblia, que você conhece muito bem. Aliás, falei sobre ele no programa que eu tive a honra de começar nessa quarta-feira, a convite do meu querido Padre Eduardo. Comecei o programa direto ao coração, toda quarta-feira ao vivo, das 20h30 às 21h30. Começamos nessa semana, com o Ministério Excelsos me acompanhando. O programa está muito legal, foi muito bom, graças a Deus. E eu falei sobre esse personagem bíblico, Pedro, Simão Pedro, Quefas, pedra, Simão, caniço, homem fraco, frágil. Ele passou por uma prova tremenda, estava com os apóstolos numa barca, no meio do mar da Galileia, numa madrugada. Jesus subiu a montanha para orar, dispensou a multidão, subiu a montanha para orar, diz o Evangelho de São Mateus, e ele então entrou com os outros discípulos na barca, porque Jesus mandou que eles atravessassem para o outro lado. No meio da tempestade, o barco quase afundando, Jesus vem andando sobre as águas. Imagina que prova esses homens passaram. Você pode imaginar isso? Você numa situação de perigo extremo, é o que eles estavam vivendo ali naquele mar. E Jesus vem andando, eles pensam que é um fantasma, eles gritam, é um fantasma. E aí então, porque Jesus, o grande Yeshua, o Deus Todo-Poderoso, se coloca junto com eles, mas especialmente com Pedro, naquela provação, naquela prova, ele então reconhece, a partir de João, ele reconhece que é o Senhor, que é esse grande Yeshua, Jesus. Ele diz: Senhor, se és tu, faz-me caminhar sobre as águas. E Jesus só diz para ele: vem. No meio da prova, Jesus não vai fazer o que você tem que fazer, está entendendo?
No meio da prova, Jesus não vai fazer o que eu preciso fazer, isso é problema meu. No meio da prova, a prova é minha, a prova é sua, não é de Jesus. Ele já foi provado e deixou a cruz. Deixou a cruz para nos mostrar que Ele venceu a prova. Agora, no meio da prova, Ele não vai entrar na prova para fazer por nós. Ele não vai responder as questões da provinha por nós. Ele não vai dar colinha. Não rola. Quem cola, não cola, né? Jesus, Ele não faz a prova por nós. Ele entra no meio da prova e nos dá a força, a esperança e a confiança, como nós cantamos. E Ele disse a Pedro, vem. Ele não falou para Pedro, eu vou aí, pego você e você sai andando da barca. Não, Ele disse, vem. E Pedro foi. E Pedro caminhou sobre as águas. E o que aconteceu? Pedro alcançou uma vitória. Nós não vamos olhar porque Pedro afundou. Nós vamos olhar o que Pedro fez caminhando sobre as águas. Porque o afundar vai ser natural na nossa humanidade. Uma hora ou outra na prova a gente vai ser reprovado. Faz parte. Mas nós vamos de vitória em vitória, vencendo, caindo, levantando, e vamos alcançar a vitória final com Cristo. E um dia estaremos na glória com Deus. Um dia estaremos na eternidade de Deus, porque nós não somos eternos. Deus é eterno. Um dia nós estaremos fecundados na eternidade de Deus por toda a eternidade. Mas até lá vai ser luta. E veja o que São Paulo nos diz, que nos ajuda a entender essa corrida, essa luta. Se você está com a palavra de Deus, pega aí 1 Coríntios capítulo 9. E aqui no subtítulo da Bíblia já diz exatamente isso, o exemplo do atleta. E diz o versículo 24 do capítulo 9 de 1 Coríntios: acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Todo mundo sabe disso, né? Lá, a gente viu as Olimpíadas, tudo mais, todos correm, mas um só ganha o prêmio. Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio, ou seja, tem um prêmio. São Paulo está deixando claro que tem um prêmio reservado para cada um de nós, e nós temos que olhar para essa meta, para esse prêmio. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível. Aqueles que buscam a fama, que buscam o prêmio nesse mundo, buscam algo corruptível, ou seja, que vai estragar, que vai perecer. Quanto a nós, vai dizer São Paulo, buscamos uma coroa incorruptível. Agora presta atenção no versículo 26. Por isso eu corro, mas não como as tontas. Eu luto, não como quem golpeia o ar, porque é esforço em vão, é jogar energia fora. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem a outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um aplauso para essa palavra poderosa. Veja, há uma prova, há um prêmio e há uma reprovação. Há uma prova, há um prêmio e há uma reprovação. E eu e você estamos submetidos a essas três situações: a prova, ao prêmio e à reprovação. São Paulo está deixando claro, eu e você estamos submetidos todos os dias, incansavelmente, invariavelmente, a essas três situações: ao prêmio, à prova e à reprovação. Já guardou? Ao prêmio, à prova e à reprovação. Quantos aqui querem ser reprovados nessa prova que o Senhor nos dá? Levanta o braço. Quem quer ser reprovado? Mas nem louco, né? Quem quer ser aprovado? Ótimo. Quem quer o prêmio? Ei, quem quer a prova? Diminuiu o eu, né? E quando teve o eu foi só com um braço, os outros dois e os dois braços, né? Quando foi a prova, foi um eu. Sem prova não tem prêmio. Sem prova não tem aprovação. Agora, antes de nós entrarmos na prova, nós temos que estar imbuídos dessa certeza: Deus está comigo. O Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, eu dizia de manhã e repito agora, nos dá a certeza de que Deus está conosco. E por que o Evangelho nos dá essa certeza? Porque ele deixa claro que Deus veio. Que Deus veio. Não é uma historinha. A vinda de Jesus, a encarnação do Verbo no ventre da Virgem Maria, não é uma historinha. Isso dividiu
a história da humanidade, em antes e depois. Por mais que existam ideologias contrárias à religião católica, ideologias contrárias ao cristianismo, ideologias contrárias a Jesus, ninguém conseguiu até agora negar a história. A história foi dividida entre antes e depois de Cristo. Então o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, ele nos dá a garantia: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É a certeza de fé. Nas provas que nós vamos enfrentar, nas 3 situações próprias, a prova, o prêmio e a reprovação, Jesus estará conosco, porque Ele está conosco, Ele quis permanecer conosco. Não é à toa que lá nos Atos dos Apóstolos vai ficar claro que o Senhor nos enviou a sua presença constante, perene, que é o Espírito Santo. Não só Jesus nos deu a garantia que Ele permaneceria conosco, foi uma promessa cumprida, quando Ele enviou o Espírito Santo em Pentecostes, e a igreja nasceu ali, a igreja nascente, a igreja que somos nós hoje, nasceu em Pentecostes, a partir do derramamento do Espírito Santo, que foi derramado como línguas de fogo, e aqueles homens que estavam ali com medo, porque eram apóstolos medrosos, eles estavam com medo, trancados, numa sala do cenáculo lá em Jerusalém, eles estavam com medo, mas o Espírito Santo, Ele veio para fazer com que aqueles homens saíssem da situação de medo e fossem para a prova. Eles saíram dali, todos foram provados, sem nenhuma exceção. Todos aqueles homens que estavam ali, os apóstolos de Jesus, eles foram provados e na prova de fogo. E eles não renegaram Jesus. E o que eles ganharam? A coroa incorruptível, a glória do céu, a presença eterna junto de Deus. E eu e você somos submetidos a isso todos os dias, como os atletas, como São Paulo nos ensina. Por que São Paulo nos mostra essa realidade do atleta? Porque foi o que ele viveu. São Pedro, a mesma coisa. Tiago, todos os apóstolos, eles foram submetidos a duras provas, mas eles alcançaram a vitória porque tinham a certeza de que Deus estava com eles. Meu irmão, minha irmã, nós estamos entrando na semana maior. Eu dizia de manhã, e para quem não acompanhou pela manhã, eu repito agora, para mim é o momento mais lindo da espiritualidade da igreja. A quaresma e claro, a semana maior que começamos hoje com o domingo de Ramos, e precisa ser, como o Frei Diego dizia, uma semana intensa de oração, de espiritualidade. Não se deixe levar pelo mundanismo, não se deixe levar pelo relativismo. Semana Santa não é semana do bacalhau, Semana Santa não é semana do ovo de Páscoa. Semana Santa é Semana Santa. Semana Santa não é para prefeito querer fazer carnaval, como está acontecendo lá. O Dom André está brigando lá em Acarati, se não me engano o nome da cidade. Dom André pedindo assinaturas para fazer um abaixo-assinado, que o prefeito queria colocar, padre. O prefeito queria colocar o carnaval na sexta, no sábado e no domingo santo. Meu Deus do céu. Semana Santa é Semana Santa, ainda que não creiam, eles respeitam porque é história. E precisa ser respeitado. Agora nós não respeitamos simplesmente porque é história. É o nosso momento de mergulharmos na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Passarmos pela prova como Ele passou. Você pode dizer, mas eu já estou passando pela prova. Então, agora é hora de intensificar. Todos nós temos situações que em algum momento dá uma aliviada, né? Provações que elas dão uma aliviadinha, depois aperta mais, mas todos nós estamos na mesma situação, todos nós somos provados. E sabe por que nós todos somos provados? Porque Deus nos ama. A certeza de que Deus nos ama é que Ele nos coloca à prova. Quem aqui é professor, levanta o braço. Professor, professora, ou já é aposentado, aposentada do magistério? Isso, levanta bem alto. Quem foi professor, é professora, é professor? Isso. Quando você aplicava uma prova no seu aluno, você fazia, desculpa o termo, mas na linguagem da molecada, você fazia para sacanear os meninos? Não, né? O professor fazia uma prova para penalizar a classe? Não. Quando você aplica uma prova, você pode dar aula de geografia, de matemática, de português, seja lá o que for. Mas quando você aplica uma prova, é para tirar do aluno o melhor. É ou não é? Porque tirando o melhor dele, ele vai poder avançar naquela matéria, enfim, naquele estudo, e ele vai dar passos para concretizar o sonho de finalizar um curso, né? Enfim.
Deus, você acha? Jesus já disse: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Pai do céu. Você acha que um professor, uma professora, de forma alguma, até inimaginável, né, pensar que um professor, uma professora daria uma prova para prejudicar uma classe? Muito mais o Pai nos daria uma prova para nos prejudicar. E a gente acha que a gente não tem força. A gente precisa olhar para Jesus. Repito, essa semana é a semana ideal para nós mais do que nunca olharmos para Jesus quando estivermos passando pela prova. Veja o que diz o mesmo São Paulo. Eu acho lindo esse trecho bíblico. Está aí também em 1 Coríntios. Só que agora, capítulo 10, versículo 13. Veja o que diz: não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Quem aqui já falou alguma vez nesses últimos dias ou tempos: eu não suporto mais? Eu também, estou levantando o braço, mas eu estou falando. Quem nos últimos meses ou dias, em oração, e até quem sabe entre lágrimas, já disse: Senhor, eu não suporto mais, não dá mais, não estou aguentando mais. Quem sabe no seu matrimônio você disse para o Senhor: Senhor, não estou aguentando mais esse marido, Senhor, não estou aguentando mais essa mulher. Quem sabe a situação com o seu filho, com a sua filha na droga, na prostituição, na cachaça, e você disse: Senhor, eu não aguento mais essa situação, é muita humilhação, é muita dor, é muito sofrimento. Quem sabe essa humilhação dessas dívidas que você não consegue pagar. Veja o que diz São Paulo para mim e para você: não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Está vendo como a gente ainda tem reserva aí? Você achou que não ia aguentar mais, é ou não é? Eu sinceramente nos últimos dias, eu com Deus, falando só com Deus, parecia que eu não ia aguentar mais. Mas aí eu me lembrei dessa palavra. Veja, não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. E olha como continua São Paulo aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 13, agora a sequência. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Você está escutando o que eu estou falando? Pelo amor de Deus. Deus está revelando através de São Paulo que nós não somos provados além das nossas forças, que nós não somos provados além daquilo que é humanamente suportável. É o que ele está dizendo. São Paulo é muito claro, é muito concreto. Ele está dizendo: vós não sois provados além do que é humanamente suportável. Então eu e você ainda temos muita carga para poder aguentar. Nós temos reserva de energia para aguentar a provação. Por quê? Porque Deus não prova além das nossas forças. E mais, ele vai dizer: Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Agora escuta isso. Isso é uma promessa linda que tem nessa palavra. Pelo contrário, junto com a aprovação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Dá uma salva de palmas bem forte para essa palavra poderosa. Essa revelação poderosa é uma revelação da palavra de Deus para mim e para você. Veja, ele está dizendo: pelo contrário, junto com a aprovação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Veja, Deus não somente dá a prova, como Ele também dá as forças, como Ele também dá os meios para que nós alcancemos o êxito. É que a gente é muito cabeça dura, a gente muitas vezes é preguiçosa, e não faz a nossa parte. A gente quer vitória no matrimônio, mas não faz a nossa parte. Quer vitória na educação dos nossos filhos, mas não faz a nossa parte. A gente quer vitória na igreja, mas não reza pela igreja de Cristo. A gente quer sacerdotes santos, mas não gasta uma Ave Maria por dia pela santificação do clero. Não vai mentir para mim aqui que senão vai nascer pelo no seu nariz, vai sair pelos 2 buracos do seu nariz. Quem aqui reza uma Ave Maria pelo menos pela santificação dos sacerdotes, durante o dia levanta o braço. Se mentir para mim, vai nascer pelo dos 2 lados do buraco do nariz, hein? Levanta bem alto para eu ver, eu quero contar aqui. Ó, uma Ave Maria pelo menos pela santificação dos sacerdotes. Está vendo? Olha quantos nós somos aqui e quantos levantaram o braço. E agora, quem quer uma igreja santa com sacerdotes santos, levanta o braço e grita: eu! Deu para entender, né? Por que nós não temos as vitórias próprias das provações que o Senhor nos prepara? Porque nós somos preguiçosos. Nós somos preguiçosos. Nós somos filhos mimados.
Nós somos mal acostumados pelo mundo. O mundo nos acostumou mal. O mundo nos acostumou a fazer o seguinte: você vai lá no supermercado, pega, está tudo pronto, você compra, vai para casa, está tudo feito. O mundo nos acostumou mal, e São Paulo, mesmo São Paulo vai dizer: não vos conformeis nesse mundo. Por quê? Porque o mundo nos deforma. A conformidade com o mundo é a deformidade da vontade de Deus. E aí o Senhor tem prêmios preparados para nós. Ele dá a prova para a gente alcançar o prêmio. A gente tem preguiça de entrar na prova, a gente tem medo de entrar na prova, e a gente se conforma com o mundo e se deforma na vontade de Deus. Sendo que Deus nos dá a prova e nos dá os meios, vai dizer aqui São Paulo na 1 Coríntios capítulo 10. Deus dá a prova e Deus dá o meio. Olha o que diz Santiago. Essa palavra ela é poderosa. É que a gente às vezes já leu muitas vezes e não se dá conta do que está lendo. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 2, logo no começo. Quem sabe você já leu 1 zilhão de vezes, nunca prestou atenção. Olha, Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 2. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. Quem lembra que já leu essa palavra ou já escutou na liturgia alguma vez na vida essa palavra, levanta o braço. Muita gente nem lembra de ter lido essa palavra ou ter ouvido. É a enquete feita aqui agora. Mas está aqui a palavra de Deus, não estou inventando nada. Você pode pegar depois na sua Bíblia, pode ser que está um pouquinho diferente pela tradução, mas é isso aqui. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 2, repito. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas, não é uma, por diversas provações. Considerai uma grande alegria. E aí nós entendemos quando nosso querido Frei Diego deu o testemunho aqui de São João da Cruz, né? Santa Teresinha. Aí você entende por que os santos viviam em meio a tremendas provações, porém não perdiam a alegria. Alegria é diferente de felicidade. Aliás, alegria é diferente de euforia. Alegria é um dom do Espírito, é um fruto do Espírito, a alegria. A euforia é um fruto do mundo. O mundo só dá fruto podre. E a euforia é um fruto podre do mundo. Sabe quando é que a gente recebe euforia? Quando brota euforia em nós? A euforia brota no coração de uma pessoa depois que ela cheira uma carreira de cocaína. A euforia brota no coração de uma pessoa depois que ela depois que ela fuma um baseado, um cigarro de maconha. A euforia brota no coração de uma pessoa depois que ela enche o pantu, como dizia minha avó, enche o pantu de cachaça, de cerveja, de tudo quanto é bebida alcoólica. A euforia brota, esse fruto podre brota. Esse fruto podre brota quando aquele jovem compra 10 camisinhas lá na farmácia e vai para o carnaval, e quer gastar as 10 naquela noite. É assim, a euforia brota, o fruto podre, apodrecido do mundo se chama euforia. E sabe o que é euforia? A euforia é como se você tivesse ali uma fogueira, e você pega um balde de gasolina e joga em cima da fogueira. O que acontece? Sobe um fogaréu, não é? Você joga a gasolina em cima da fogueira, Maria, você tem que sair de perto, né? Que sobe aquele fogaréu, mas não passa, eu vou exagerar, 5 minutos, é ou não é? O fogaréu começa a baixar, e some. Você tem que jogar outro balde de gasolina para subir aquele fogaréu. Não é assim? Ou eu estou exagerando? Não é assim. A euforia é isso. A euforia depende do mundo, é fruto podre do mundo. E essa euforia nada tem que ver com alegria. A alegria é fruto do Espírito. Alegria, você vive a alegria mesmo chorando. Você vive a alegria passando pela provação, quem sabe de uma infidelidade, de um adultério. Você vive a alegria. Alegria de saber que Deus não te abandonou. Não a alegria do adultério, não a alegria do sofrimento que o adultério gera, não a alegria de todas as feridas, a destruição de uma família, não. Veja, o fruto do Espírito, que é a alegria, te dá força para passar por aquela situação, mesmo chorando, mas sem perder a alegria, que é fruto do Espírito. Inclusive a palavra de Deus diz em Eclesiástico: não entregue o seu coração à tristeza, porque a tristeza matou a muitos e nela não tem serventia alguma. Por isso que o fruto do Espírito nos leva a enfrentar a provação de cabeça erguida.
A euforia não. A euforia, ela faz você, naquele momento, vencer. Quantas vezes eu e você já ouvimos isso? Porque o camarada está lá trincado. Então, doutor, chamando Jesus de genérico. Coisa tá... Por que você foi beber, rapaz? Estava com um problema. Por que você foi beber para afogar todas minhas mágoas? Eu queria esquecer tudo, eu estou vivendo, não aguento mais. E Beudo, quando começa a falar assim, você já não entende mais o que ele fala. Ele está entendendo, mas você já não entendendo mais nada que ele está falando. Você vai afogar a mágoa na mágoa. Você vai tentar desafogar uma pessoa enfiando a cabeça dela dentro do tanque cheio de água. Você consegue desafogar essa pessoa? Não, ela vai morrer. Mas só que naquela hora que a pessoa tomou aquele porre, ou usou aquela droga, seja ela qual for, ela acha que ela venceu aquela prova. O mundo e o príncipe deste mundo engana aquela pessoa, e ela acha que ela venceu aquela prova por aqueles 10, 15 ou 20 minutos em que ela está muito louca, ou que ela está embriagada, ou que ela está tendo uma relação sexual no motel, seja hétero ou homossexual. Naquele momento ela acha que ela venceu a prova, porque aquele momento de euforia foi a gasolina jogada sobre a fogueira. Mas a prova não foi vencida, porque a prova só é vencida com Jesus. A prova só é vencida em Jesus, e a vitória vem a partir daqueles que lutam com Jesus e em Jesus. Aí você vai alcançar o prêmio, você vai alcançar a vitória naquela prova. Caso contrário, você vai ser ludibriado, eu vou ser ludibriado pelo mundo. Nós vamos ser enganados, e nós vamos nos saciar com fruto podre. Nós vamos nos saciar com o fruto da euforia que não permanece, só o fruto do Espírito permanece. E eu e você precisamos enfrentar a prova para receber esse prêmio, esse fruto saboroso que o Senhor tem para nos dar. Eu me lembro, a partir dessa palavra de Tiago, que ele diz: considerai uma grande alegria quando passardes por diversas provas. Eu me lembro de Abraão. Entre tantos outros, falei já de Pedro, mas posso falar de Moisés. Mas me lembro de Abraão, Gênesis capítulo 22, em que Abraão, nosso pai na fé, Abraão é pai na fé das 3 religiões monoteístas, as maiores religiões monoteístas do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essas 3 religiões, elas creem num Deus único, né? Para o Islã é Maomé, para os judeus, né, o Deus único, e para nós, claro, o nosso Deus. São as 3 religiões, as maiores religiões do mundo, né? E essas religiões, elas têm como pai na fé Abraão. E Abraão, se você vai lá especialmente no capítulo 22 de Gênesis, você vai ver a prova. E é interessante porque começa exatamente assim. Até para você não achar que eu estou inventando, fazendo poesia. Começa assim, Gênesis 22. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Veja, Deus pôs o pai na fé à prova. E aqui diz, depois desses acontecimentos, quais acontecimentos? Abraão e Sara eram já de idade muito avançada, não podiam ter filhos, e Deus concede a graça a Abraão e Sara de terem o filho da promessa, Isaque. Isaque nasce, cresce, e Deus então coloca, aí chega o capítulo 22, Deus coloca Abraão à prova. O que Deus pede a Abraão? Abraão, pega o seu filho Isaque e leva-o para o monte que eu vou te indicar. Abraão nem sabia para onde ia. E leva-o para o monte que eu vou te indicar, e quando chegar lá você vai me sacrificar esse teu filho. E o que faz Abraão? Foge da prova? Não. Quem é homem de Deus e mulher de Deus não foge da prova. Você enfrenta com lágrima nos olhos, com o coração apertado, você com medo, porque claro, homem e mulher de Deus sente medo. O medo é inerente à raça humana. Jesus sentiu medo. Jesus no Getsemane, Jesus sentiu medo. Nós vamos ouvir na liturgia de hoje no Evangelho, Jesus sentiu medo, porque Jesus era perfeitamente homem, assim como era perfeitamente Deus. E Jesus naquele momento, ele assume a sua prova e vai. Nós sentimos medo, faz parte. Mas o homem e a mulher de Deus não param no medo. E Abraão não parou. Abraão pegou o seu filho, diz a passagem, não vou ler todo o trecho, porque pelo nosso tempo, mas Abraão pegou o seu filho, diz a palavra que ele encilhou o jumento, colocou ali a lenha para o holocausto,
pegou seus 2 criados, pegou a faca, o punhal e o fogo, e seguiu para o monte que o Senhor ia indicar. Veja, não tinha GPS na época, não tinha Waze, não tinha Google Maps. Na testa do burrinho dele lá da mula, não tinha um GPS que ele digitava ali, o burrinho ia seguindo o GPS, não tinha isso. Abraão foi guiado pela fé, pelo deserto. Diz a palavra que ele foi para o deserto, 3 dias no deserto. Assim como nós estamos nesse tempo de deserto da quaresma, e agora vamos entrar na semana maior, esse tempo do deserto onde o Senhor nos forma, onde o Senhor nos prova, onde o Senhor nos coloca metas para serem alcançadas. Abraão foi para o deserto, e eu imagino aquele homem andando com seu filho, o filho único, o filho da promessa, pensando que ele teria que sacrificá-lo, porque Abraão sabia o que era a prova. A prova pedida por Deus a Abraão vai ser a que nós vamos celebrar daqui a pouquinho aqui na Santa Missa. Tinha que se preparar um altar, por isso ele levou a madeira, tinha que juntar a pedra, preparar o altar, colocar a madeira, colocar ali o sacrifício que era Isaque. Claro, o sacrifício judaico colocava ali um cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Esse cordeiro era amarrado, então ele era esquartejado, colocava-se fogo, e segundo a tradição judaica, enquanto o cordeiro era consumido, o céu tocava a terra. Era o momento em que eles tinham para poder ter contato com Deus, diferentemente de nós, que temos agora Jesus no sacrário e não estamos nem aí para Jesus. Temos Jesus na Santa Missa, temos Jesus nos momentos de adoração, como tivemos de manhã. E Abraão, naquele momento, ele vai ao encontro de um lugar onde ele não sabia, para enfrentar a prova. Ele sabia que ele teria que sacrificar o seu filho, dessa forma que eu estou dizendo para você. E quando Abraão chega ao pé do monte, Deus fala para ele: aqui é o lugar, pega o teu filho e sobe o monte. Abraão então deixa os criados, pega a madeira, Isaque, o punhal, e começa a subir. Isaque pergunta para ele: pai, está aqui a lenha, o punhal, o fogo, mas cadê o sacrifício? E Abraão diz a ele: Deus providenciará. Javé Jiré é a palavra em hebraico. Deus providenciará. E ele enfrenta a prova, ele não desiste. Veja, Abraão nem levou a Sara, que só se ele tivesse levado a Sara tinha estapeado ele o caminho inteiro. É ou não é? Sara tinha juntado a mão na lata dele o caminho inteiro, pode voltar para trás, vamos embora. Mas nada, não levou ninguém, só ele e Isaque. Quando chega lá em cima, prepara tudo, põe o filho. Você imagina? É que a gente lê e não imagina a dor do coração daquele pai e daquele filho. Prova extrema, mas Deus só prova aqueles que Ele ama. Deus só prova para dar mais, Deus não prova para tirar, Deus prova para nos dar vitórias ainda maiores do que aquelas que nós já tivemos. E Abraão, ao final, quando levanta o punhal para cravar no seu filho, esquartejar aquele moleque, os céus bradam, os céus gritam por Abraão: Abraão, Abraão, não toques no seu filho, diz o anjo do Senhor, agora sei que me amas. E quando Abraão olha para o lado, vê ali que tem um cordeiro, e ele dá um nome àquele monte, Javé Jiré. Deus providencia, Deus é providente. Veja, quem sabe hoje você está no processo de ter que sacrificar aquilo que mais lhe é caro. Eu não sei quais são os seus processos, eu não sei qual é a provação que você está enfrentando. Eu só tenho uma certeza para te dar nessa tarde, a partir da palavra de Deus: Deus não vai te abandonar nessa provação, mas você vai ter que enfrentar, você vai ter que fazer a sua parte, você não vai poder fugir mais. Não fuja mais, enfrente, e Deus vai dar a você os meios, como disse São Paulo, Deus vai dar os meios para que você possa vencer. Deus vai dar todas as condições para que você possa vencer essa provação. E eu quero convidar você já a ficar em pé, para nós rezarmos. E eu encerro com essa palavra, que está agora na 2 de Coríntios. Diz assim: ora trazemos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Ora trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Veja, quando você vencer a prova, você não vai poder ficar se jactando, dizendo: não, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou a mina, eu sou a mulher de Deus, eu sou o homem de Deus, que eu botei, passei, pai, entendeu? Não, papo furado, é Deus. Nós somos vasos de barro e bem imperfeito. E aí vem São Paulo e diz: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos em apuros, mas não desesperançados, derrubados, mas não... Você lembra quantas vezes São Paulo foi arrebentado?
Teve uma passagem que ele foi estrupiado dentro da cidade, mas quase morto, jogaram ele para fora da cidade. O bicho estava só o pó da rabiola. O que ele fez? Levantou e voltou para dentro da cidade para continuar na sua prova, porque ele não tinha alcançado ainda o que ele precisava alcançar. Veja, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados, por toda parte e sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, o Yeshua, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa existência mortal. Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Isso acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Aplauda essa palavra de Deus. Agora depende de você. Veja, o Senhor já nos deu os caminhos. Agora depende de você. Não fuja da prova. Enfrente essa prova, ainda que seja extrema. Não tenha medo. Deus está com você. Você vai alcançar a vitória porque o Senhor já venceu por nós. Olha para essa cruz. O Senhor venceu. Ele ressuscitou. E Ele tem algo poderoso preparado para você ao final dessa prova. Não tenha medo. Ainda que seja entre lágrimas, continue lutando. Se te faltam as forças, clame por esse nome poderoso, Yeshua, nome santo e poderoso. Levante os seus braços e vai dizendo agora: Senhor, diante dessa palavra fortalece-me. Diante dessa palavra, Senhor, ilumina a minha mente, fortalece o meu coração, Senhor. Encoraja-me, Senhor, para enfrentar todas as provações, assim como Abraão, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como tua mãe Maria Santíssima, que enfrentou a prova de assumir uma gravidez, Senhor, para que o Senhor pudesse nascer como Salvador e Redentor do mundo. Vem, Senhor, em nosso socorro. Venha o que vier, passe o que passar, permanece conosco, Senhor. Venha o que vier, passe o que passar, não nos abandone, Senhor, e dá-nos a graça de alcançarmos a vitória, pois só em Ti alcançaremos essa vitória. E com seus braços bem levantados, o mais alto que você puder, cante comigo mais uma vez isso: venha o que vier, passe o que passar. Venha o que vier, passe o que passa, pois o Senhor comigo está. Pois o Senhor comigo está. A tribulação eu vou enfrentar, pois clamando o seu nome a vitória é certa. Para encerrar, cante com toda a força esse nome santo, Yeshua, Yeshua, santo nome, Yeshua, nome poderoso. Jesus, Jesus comigo está, proclama para encerrar com toda a força, Yeshua, Yeshua, Jesus, Yeshua, nome poderoso. Jesus comigo está. Amém. Aplauda com toda a força esse Deus poderoso, grande Yeshua, que nos dá a vitória sobre todo o mal, sobre toda a provação. Bendito seja Deus.